Comentário aqui, né, aprofundando, o tema é aprofundando, né, um comentário da Bíblia mesmo, não tem o nome aqui, não tem os nomes no rodapé de quem fez o comentário, mas é o comentário da tradução, né, de quem traduziu a Bíblia. É um moderno menino da paz. Deus estendeu uma ponte sobre o abismo, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É no verso 5, 7 e 8. O missionário Don Richardson passou vários anos frustrantes convivendo com as tribos do Sauí, da Nova Guiné. Veio dos Estados Unidos como missionário antropólogo, esperando levar a mensagem de Cristo a essa tribo, cuja cultura é quase da Idade da Pedra. Porém, sua mensagem se chocava de vez em quando com as crenças exóticas dessa tribo. Os valores cristãos de amor e perdão não atraíam os Sauí. Eu não sei se é Sauí, amados, é S-A-W-I. Eu creio que seja Sauí, né? Ou Savi, não sei. Eu não sei bem a pronúncia, não. Acho que é ou Savi ou é Sauí. Visto que consideravam a astúcia sua virtude mais elevada, não viu nenhum motivo para mudar seus costumes de crueldade e canibalismo. E mais, quando Richardson lhes contou a história de Jesus, houve apenas um incidente que lhes despertou interesse: o relato da traição de Judas. Já pensou que natureza ruim esse povo tinha? Para os Sauí ou os Savi, Judas era um verdadeiro herói. Ele havia se infiltrado no círculo íntimo dos discípulos antes de se voltar contra Jesus. Essa é a mente de Satanás, amados. A mente do diabo, a mente do mal é essa, que vê bondade na maldade, né? Que faz da maldade a sua forma de vida. Uma cerimônia misteriosa, talvez que Richards tentava compartilhar Cristo com os Sauí ou os Salvi, não sei, Savi, fracassava em seu intento finalmente, depois de presenciar a 14ª Batalha Sangrenta, a décima batalha sangrenta travada não muito longe e da sua casa, Richard chegou aos limites de sua paciência. Como podia alcançar um povo tão violento? Decidiu ausentar-se da Nova Guiné, apesar do pedido dos Sauí para que permanecesse. Ainda bem que eles gostavam dele, né? Glória a Deus. Precisamente antes de Richardson partir, os Savi, seus inimigos mortais, a tribo do Aenã, montaram uma elaborada cerimônia à frente de sua casa. Era seu esforço final para convencer o missionário a ficar. Que bom, né, que eles gostavam dele. Toda a aldeia se reuniu para observar o acontecimento. Todos estavam em silêncio, exceto a esposa do chefe do Savi. Ela gritava angustiosamente enquanto o chefe tirava de seus braços o filho de 6 meses e o conservava suspenso no ar. A seguir, o chefe levou seu filho até onde o filho de 6 meses... A seguir, o chefe levou seu filho até onde estava o chefe inimigo e o entregou nas mãos de seus inimigos. Um membro da tribo explicou a Richardson que a tribo Aenã daria outro nome ao menino e o criaria como se fosse um dos seus. Ponto de contato. Richardson sabia que não podia confiar plenamente em nenhum Sauí, visto que qualquer ato podia ser parte de uma elaborada burla. Mas nesse dia memorável ele detectou a única e grande exceção, o menino da paz. A entrega de seu filho aos inimigos da parte do chefe, esse gesto profundo e doloroso se sobrepunha a qualquer suspeita. Por mútuo acordo, enquanto o menino da paz vivesse, não podia haver guerra entre as duas tribos. Glória a Deus. E enquanto contemplava o espetáculo, uma luz se acendeu na mente de Richard. Havia finalmente encontrado uma analogia
uma história paralela incorporada na cultura do Savi, que podia transmitir a mensagem de um Deus que perdoa. Reuniu os membros da tribo ao seu redor e, com o coração palpitante e garganta ressequida, falou-lhes: menino da paz de Deus. Deus havia enviado seu próprio filho Jesus para viver entre inimigos, para fazer as pazes com a humanidade. Que ilustração, né? Tremenda, gloriosa. Talvez tenha sentido, talvez Paulo tenha sentido seu coração palpitante, sua garganta ressequida, ao apresentar nesses concisos versículos de Romanos 3, do 21 ao 31, o significado da oferta feita por Deus, seu Filho da paz. Jesus, a primeira parte de Romanos, seu Filho da paz, Jesus. Eu estou em direto, gente, sem fazer pontuação, isso é muito ruim. A primeira parte de Romanos descreve o abismo entre Deus e o homem. Agora Paulo descreve como Deus estendeu uma nova ponte sobre esse abismo. Alguns chamam esse texto de a passagem teológica central da Bíblia. Depois de declarar os fatos, Paulo os fundamenta como prova histórica nos capítulos 4 e 5, tendo em mente seus leitores judeus. Paulo defende seus conceitos, citando casos de Abraão, Moisés e até o de Adão. A morte de Cristo, diz Paulo, não é uma ideia nova, um acréscimo ao Antigo Testamento. Ao contrário, ele é o cumprimento da lei. É o que o Antigo Testamento implicava e prenunciava como a cultura saúí. A cultura judaica tinha suas próprias analogias da redenção, e elas encontraram seu verdadeiro cumprimento em Jesus Cristo. Perguntas vitais. Você já se sentiu alguma vez distante de Deus? Romanos 3, 5. Diz algo que pode ajudar nessas ocasiões. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, amados. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que fosse abundância, Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor, que com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Nunca mais a morte vai ter domínio sobre as nossas vidas. Eternamente, o nosso espírito vai viver com Cristo em corpo glorificado. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros. E ainda tem mais um comentário aqui. Nossos membros. O próximo comentário não apresentei vossos membros a concupiscências, né? Quanto maior o pecado, maior o perdão. Nossa, Paulo recorre muitas vezes ao seguinte recurso literário.